Capítulo 6. Daniel, capítulo 6. O Paulo, tá bem? O Paulo, tá bem? Tá bem, não tinha chegado ainda do serviço quando eu saí. Cheguei, eu estava preocupado com o Alexandre. Sabe o Alexandre Barbulinho? Tu conhece ele também? Esse que acha que quando não está na aplicação, ele também estava aqui. Nossa, ele estudou com meus filhos ainda. É, né? Então, aí já deixando preocupado com a bicicleta, essa bicicleta aí, os caras vão roubar, e aí eu cheguei. Aí ele procurar você para você pegar a bicicleta, e abrir a porta. Aí Paulo chegou, meu Deus do céu, tá preocupado. Ah, rapaz, eu vou roubar a bicicleta. Falei, eu não, o bom já chegou, vou procurar aqui. Aí, tem ficado na chave. Aí fui pegar a chave. Os caras estão, né, fazendo nas igrejas, né? Você viu que o fundador do Bonde morreu? Quem o? O Rina morreu. Quem? O Rina morreu ontem no acidente de moto. Rina? O fundador da Bola de Neve, ele é da Bola de Neve, né? Sim, foi. Gente, eu não sei porque ele está escuro, eu não sei porque ele está pequenininho. Eu não vou ficar procurando agora. A imagem dele é diferente. Mas em breve eles mexem nas configurações, né? Então, depois em casa eu vejo direitinho. Mas dá para ver, tá? A luz lá fora, é melhor? A luz lá fora, Não, essa aqui, acho que Não, ele tem que apagar tudo. É um interruptor só aqui. A não ser que aconteça aqui na outra. Não, mas ele para você ler. Mas as imagens vai para o grupo. De qualquer forma, as imagens vão para o grupo. Então ninguém vai perder nada. o guarde hoje, esse carro defeito, assim. Então, mas na semana passada nós não conseguimos gravar a aula. E eu fui dando todas as explicações, porque quem não veio ficou sem a aula. Mas tá assim. Mas no caso, eu também ensino. Agora, a gente conseguindo gravar a aula, aí é diferente, porque aí eu só vou colocando as imagens e dou a indicação embaixo, porque aí a aula fica gravada. Né? Daniel 6. Para não pular nenhum capítulo de Daniel, profético ao Daniel 7. Daniel 6 vai nos relatar Daniel na cova dos leões. Até um capítulo que nós estudamos na semana passada, capítulo 5, nós falamos sobre o quê? Capítulo 5, sem olhar. Sem olhar. Capítulo 5 é o quê? A irmã está boiando. Está boiando. Capítulo 5 fala sobre o banquete de Belsazar. Nabucodonosor já tinha se recuperado, tinha passado os 7 anos, ele agora já havia voltado à forma humana, consciente, convertido, agora ele reconhecia a soberania de Deus, e como já por 7 anos Belsazar estava no trono como corregente com o pai na ausência dele, Nabucodonosor voltando transformado, já não tinha mais aquela arrogância, aquele orgulho, aquela soberba de achar que ele era o cara, ele também não voltou mais para o trono. Belsazar ficou no trono. E até que chega o fatídico dia de que ele dá um banquete e a Bíblia fala que ele bebeu do vinho e mandou buscar os utensílios
utensílios do trono que estavam na Babilônia. Quer dizer, ele se embebedou e na sua arrogância, no seu orgulho, ele mandou buscar os utensílios do templo. Quando um governo, uma nação que conquistou uma outra, fazia coisas desse tipo, eles estavam humilhando o Deus daquele povo. Ao trazer os utensílios do templo para eles usarem na sua festa, eles estavam humilhando, desprezando o Deus de Israel. E Belsazar, ele havia presenciado tudo o que tinha acontecido no reino. Ele sabia que Daniel era um homem de uma sabedoria excelente, que ele interpretava sonhos que durante... Deus abençoe. Que durante o reinado do seu pai, Daniel falara a ele e tudo que Daniel falou se cumpriu. Inclusive o pai se tornar como um animal por 7 anos. Mesmo sabendo de tudo isso, Belsazar, ele mesmo assim, ele manteve o seu ego, o seu orgulho, a sua soberba. E no meio daquela festa, depois que Daniel interpreta a leitura na parede, ele acontece então na mesma madrugada a invasão do reino Medo-Persa e toma a Babilônia. Quem sabe me dizer o que estava escrito na parede? Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança e foste achada em falta. Foi passado de ti o reino e entregue aos medos e aos persas. Deus deixou bem claro quem estava se levantando depois da Babilônia, mesmo já tendo mostrado lá no capítulo 2, naquele sonho da estátua de Nabucodonosor. Quando Daniel interpreta aquele sonho, ele tinha mais ou menos entre 18 e 19 anos. Ele tinha 2 anos na Babilônia quando ele interpretou o sonho da estátua de Nabucodonosor. No capítulo 5, quando ele lê a escritura na parede, Daniel está na faixa dos seus 80, 85 anos. Daniel já estava bem idoso. Mas, cara, bem, mas é médico. Então, Daniel agora já era um velhinho. Quando o Império Medo-Persa toma o poder, Daniel não apresenta nenhuma insegurança para o novo reino. Por quê? Primeiro, Daniel não era caldeu. Daniel era dos judeus que tinham vindo de Jerusalém. Então, como ele era, no final do capítulo 5, Belsazar elege ele como o terceiro maior do reino. Olha a posição que Daniel já estava no reino da Babilônia. E da mesma forma, ele se tornou amigo, companheiro do Império Medo-Persa. Daniel foi um cristão que desde a juventude, mesmo sendo tirado da sua terra, da sua família, Daniel nunca negou o nome de Deus. E aonde Daniel estava, ele testemunhou Cristo. Por isso também ele se tornou importante no reino da Média e da Pérsia. E o capítulo 6 vai nos falar exatamente sobre isso. Começa o versículo 1 falando sobre Dario, ou
dai-o 2, dai-o 3. Aqui a Bíblia fala sobre um Dário. E o capítulo 6 vai nos mostrar que os demais, Daniel ele era chefe dos sátrapas, dos astrólogos, dos sábios, toda aquela classe da Babilônia. Daniel era o supervisor, era ele quem comandava, pela sua grande sabedoria, tudo que ele havia feito pelo reino. Então, os demais que eram caldeus, eles morriam de inveja de Daniel. Então começaram a buscar o que fazer para derrubar Daniel da posição que ele se encontrava. Eles queriam que Daniel ficasse mal perante o rei. Porque se ele ficar mal perante o rei tira ele daquela posição. Então eles combinaram e fizeram um escrito, uma lei provisória. Era um edito que correria por 30 dias, por um mês. Ele fala um mês, eu não sei exatamente se eram 30 dias, o mês deles, porque o calendário poderia ser diferenciado um pouco do nosso. Possa ser que seja de 28 dias, poderia ser de 30 dias. Mas era por um breve período de tempo. Eles só queriam provar Daniel. Por quê? Eles sabiam dos costumes de Daniel. Daniel servia o rei, Daniel trabalhava no palácio, Daniel representava o rei nas províncias. Só que no momento dele em casa, ele orava. E a Bíblia nos diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Alguém tem ideia por que Daniel orava 3 vezes ao dia? Tá? Também, mas tem um motivo específico. Por que ele orava 3 vezes ao dia? Põe a mente para funcionar. Ele era um judeu. Para não se contaminar com as coisas do reino, né? Não. Orava de manhã para agradecer o começo do dia. Tem um motivo explícito. Por que ele orava 3 vezes por dia? Assim como nós, possa ser que ele orasse constantemente. Possa ser não, eu acredito que ele orasse constantemente aonde ele estava. Mas 3 vezes no dia ele se ajoelhava com a janela aberta, voltado para Jerusalém. 3 vezes por dia ele fazia isso. Por quê? Foi após ele ter tido a visão. Era os horários do sacrifício. Ele estava acostumado lá na sua terra, em Jerusalém, os horários do sacrifício. Como ele estava na Babilônia e eles não tinham mais tempo, ele estava em terra distante, então mesmo assim, pela sua fidelidade, não importava onde ele estivesse, não tenho sacrifício, não tenho tempo, não, mas eu tenho o meu momento com Deus. O sacrifício deles era culto. Era qual horário? Esses 3 horários? De acordo com o nosso horário, 9 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, segundo o nosso horário. Então, nesses horários específicos, ele ia para a casa dele, ele se ajoelhava com a janela aberta, voltado para Jerusalém, e ali ele orava a Deus. Os demais sabiam disso, e isso não afetava ninguém. Mas como eles queriam uma desculpa para Daniel, eles pegaram exatamente esse quesito. Então eles escreveram uma lei
de que durante um mês todo pedido tinha que ser feito para o rei. Ninguém podia pedir para Deus mais nenhum. O pedido tinha que ser para o rei. Eles tinham o rei da época como um deus. Nabucodonosor, no meio de toda aquela soberba dele, por quê? Porque ele se achava um deus. Os reis da Pérsia também da mesma forma. Eles tinham trocentos deuses, os do Egito também, o faraó para eles era um deus. Eles tinham os deuses que eles adoravam, mas como o homem que eles estavam vendo, então esse governante era um deus. Então eles fizeram isso na época de Daniel. E eles foram lá e com palavras de sabedoria, com jeitinho, eles expuseram a lei para o rei, e o rei achou aquilo muito bom. Por quê? Porque ele também era arrogante, ele também era soberbo, ele não tinha Deus. Então ele rapidamente foi e assinou aquela lei. E aqueles homens ficaram com a faca e o queijo na mão contra Daniel. E então, rapidamente também, eles colocaram os vigias para que viessem cá e avisassem o rei que Daniel estava orando 3 vezes ao dia a um outro Deus, ao Deus deles. Nem os deuses da Babilônia não era ao Deus deles. Então, mandaram buscar a Daniel. O rei se entristeceu muitíssimo, porque o rei gostava de Daniel. E eu falei numa outra aula que um dos fatores, quando nós acompanhamos as profecias de que Daniel com seus amigos, há uma possibilidade muito grande de terem sido feitos eunucos no palácio. Por quê? Porque cada vez que eles entravam em situações como essa, eles eram lançados sozinhos. Quando se tinham famílias, era lançado a família toda. A pessoa não ia sozinha, eles acabavam com a família toda. Tanto os rapazes, amigos de Daniel, foram lançados só na fornalha, como Daniel aqui já com mais de 80 anos. Você vê como ele chegou lá com 17 anos, ele não poderia ter se casado na Babilônia? Poderia. Muitos outros judeus na Babilônia se casaram, construíram família. Mas Daniel estava vivendo só. E quando ele foi lançado na cova dos leões, ele foi lançado só. De acordo com a profecia de Isaías, quando nós lemos uma e outra, então nós entendemos isso. Quem se lembra dessa passagem? Fala que eles ficaram Isaías 38, 39. Abram aí rapidamente. Isaías 39, versículo 6 e 7. Pode ler? Pode ler. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como que entesourarem teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procedem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha, eles serão tomados para o palácio da Babilônia para serem eunucos. E a história desses 4 jovens nos mostram que eles foram lançados só. Eles nunca se casaram, porque eles se tornaram eunucos no palácio da Babilônia. Voltando para o capítulo 6 de Daniel, eu quero que vocês leiam o versículo
16, 17. 16 e 17. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então, sai a ordem para Daniel ser lançado na cova dos leões, mas o rei está triste com aquela situação. E ele próprio fala que o teu Deus te livre dos leões. Quando nós continuamos, nós sabemos que Daniel foi para a cova e os leões não fizeram-lhe mal algum. E o rei naquela noite não dormiu. Leiam os versículos 18, 19 e 20. Então o rei se dirigiu-se ao palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. O rei não dormiu por buscar, por estimar a Daniel. Aquilo trouxe para ele uma grande perturbação. Quando alguém se interessa por uma pessoa, como o rei se interessava por Daniel, por quê? Primeiro, Daniel ele tinha um bom testemunho. Ele dava um bom testemunho do seu Deus, de ser diferente de todos os outros. Isso, mesmo que para nós, hoje, a gente diga assim, mas se eu for na contramão do mundo, eu vou ser diferente, vão rir de mim, vão me provocar. Mesmo que alguém zombe de nós, ao mesmo tempo, isso vai atrair. Ao mesmo tempo, atrai. Por quê? Porque está vendo algo de diferente. Por que ele é diferente? Porque ele fala diferente? Porque ele age diferente? Isso atrai o mundo. Isso atraía o rei em Daniel. Por isso que ele fala assim, o teu Deus a quem continuamente tu serves. Ele sabia que a diferença de Daniel estava relacionado ao Deus que ele servia. E isso Daniel estava testemunhando a grandeza de Deus. Verso 21 diz que o rei desesperadamente corre para a cova, ele grita, Daniel, Daniel. O que Daniel responde? Qual? Ó rei, vive para sempre. Sim, pode ler. 22. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel agora estava também testemunhando de que ele não havia cometido nenhum delito, que havia uma armadilha para isso acontecer. O rei se alegrou muito, porque Daniel estava vivo. E leiam o versículo 24. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram lançados na cova dos leões. Eles e seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes engalharam todos os homens. Olha o que aconteceu. É verdade, né? Lançam mulheres, Com a família, todos eram lançados. Em toda a história da Bíblia, nós vamos ver que quando um era
se levantou como império, caiu. Os medo-persas se levantaram e usaram a mesma Babilônia como QG. A Babilônia era invejada. Nós vamos entender até o Apocalipse o porquê da Babilônia, por que é a cabeça, por que é de ouro. E quem tomava o poder não queria outro lugar, eles queriam estar na Babilônia. O período interbíblico, quando entra o Império Grego, Alexandre faz a mesma coisa, ele vai reinar na Babilônia. A Babilônia é a chave. A Babilônia caminha entre nós. A Babilônia só vai ser exterminada no final dos tempos. Isso depois que a igreja for arrebatada. A cada passo que nós vamos passando, vocês vão compreendendo mais, porque vocês vão começar a juntar as profecias de Daniel e os acontecimentos do Apocalipse. Último versículo para nós entrarmos no capítulo 7. Versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro, do Persa. Professora, a Babilônia, onde que é? Tem alguma cidade lá hoje em dia? A Babilônia é o Iraque. É na região do Iraque. É a mesma região do Éden, para quem não sabia. O Éden não está mais aqui. O Éden foi tirado da terra. Éden é um jardim de Deus. Deus fez descer o Éden, plantou um jardim no Éden e colocou o homem nele. O homem pecou, ele foi expulso do Éden para a terra. Aí ele ia ter que trabalhar o seu suor e continuar vivendo. O Éden foi retirado. E a localização, segundo o próprio Gênesis, dos 4 rios, que formavam 4 braços, nós vemos que o Éden era no Iraque. Nós entramos no livro 7, no capítulo 7 de Daniel. O capítulo 7, tá? Deus abençoe. Capítulo 7. Agora Deus dá as revelações para Daniel. Enquanto estavam quando era o Império Babilônico, Deus dava a revelação para a Babilônia e Daniel interpretava. O sonho da estátua foi Nabucodonosor quem teve e Daniel interpretou. O sonho da grande árvore foi Nabucodonosor quem sonhou e Daniel interpretou. A escrita na parede foi para o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, e Daniel interpretou. Enquanto era a Babilônia, a revelação vinha para a Babilônia. Cabeça é quem comanda. Agora, o império, no capítulo 7, o império já é o Medo-Persa. É esse segundo império aqui, a segunda parte do corpo, que são os braços e o peito de prata. Império Medo-Persa. As revelações daqui para frente, todas vão ser para Daniel. Daniel, como nós já falamos, já passado dos seus 80 anos, ele ainda trabalha para o palácio, trabalha para o rei, e Deus traz a revelação para ele. A primeira revelação foi da estátua. O que Deus começa a revelar aqui tem tudo a ver com a estátua. Essa estátua, o primeiro sonho, isso aqui é a base escatológica de toda a Bíblia. Só que o ouro, a prata, o bronze, o ferro, eles são materiais inanimados. São metais, eles não se movem.
eles não têm vida. É um material inanimado. Então, ele só tem valores. O ouro é o mais precioso dos metais, abaixo fica a prata, abaixo fica o bronze, por último, na última escala, está o ferro, que é um material bruto. Porque os metais são inanimados, Deus agora começa a revelar para Daniel animais que são colocados juntos desses metais. Porque cada animal, ele tem o seu movimento, a sua ferocidade. Cada animal tem o seu quê, de como ele é. E isso vai mostrar a potência das nações. Como eles interagiam, qual era a ferocidade deles. E no capítulo 7, Daniel tem uma visão. Ele tem uma visão de águas. Aqui é um grande mar. E esses animais, juntos, eles estão emergindo do mar. E Daniel, ele fica observando. Muitas águas, mares, fala de nações. Então são 4 animais simbólicos das nações que Daniel está vendo se aproximar. Vocês podem me acompanhar aí no capítulo 7, adiante. O capítulo é grande, eu não vou ler ele todo, só algumas passagens. E o primeiro, Daniel começa a falar, o primeiro animal. Nos desenhos, nas imagens que nós temos, como essa que nós estamos mostrando, de fato, a cara aqui é de leão, a cara aqui é de urso. Na descrição de Daniel, ele fala assim, semelhante a um leão. O que mais parecia para Daniel é que o primeiro animal era um leão. Aqui eles colocaram um leão mesmo, mas talvez a imagem não era exatamente isso. Mas quando ele olhava, numa mente humana, o que eu consigo levar? Ele se parece com um leão. E leiam o versículo 4. 7, né? Do capítulo 7. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancados as asas e foi levantado da terra e posto de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Só nesse primeiro animal nós vamos ver que a Bíblia diz que ele se pôs de pé como homem e ele teve coração como homem. O animal é um leão e as asas eram de águias. Leão é o quê? O rei. Rei dos animais. Então ele está no topo da zoologia. E a águia? As asas eram de águias. E a águia? Voa mais alto. Ela é a rainha das aves. Porque ela é a que voa mais alta, ela é a mais potente. Ninguém vê uma águia morrer. Então, nós vemos que o primeiro animal, ele era um leão e as asas eram de águias. As asas indicam a rapidez, o voar alto, a conquista, era o que a águia representava. Deixa eu colocar para cima. Olha, símbolos proféticos. Mar fala de nações. Bestas, animais, falam de reis e de reinos. E vento fala de discórdia e destruição. O primeiro império, o leão. Só esse império diz que as asas foram
vê em todos os aspectos que a Babilônia está sempre em primeiro lugar. O segundo animal, a Babilônia, ela teve o seu império, de 605 até 539. O segundo império, o segundo animal, ele tinha a semelhança de um urso, semelhante a um urso. E ele trazia 3 costelas na boca. Vamos lá, versículo 6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis que aqui outro semelhante a um leopardo, ele tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi dado domínio. Olha, o leopardo. Leopardo é um animal rápido, é um animal feroz. Ele não é tanto quanto o leão, mas ele também é um animal que traz muito temor. Ele tinha 4 asas, como o urso. Ele tinha é o versículo 5, gente. Eu confundi, perdão. Continuei olhando. Eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dedos. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. O urso, ele é um animal potente também. É um animal que devora também. Esse urso, a Bíblia diz que ele tinha um lado, olha, nessa imagem vocês vão ver, um lado mais alto que o outro. Ele era meio, vamos colocar assim, aleijadinho. Um lado era mais alto. Capenho, né? Era um urso e ele trazia 3 costelas na boca. Esse urso é o Império Medo-Persa. Por que um lado mais alto que o outro? No capítulo 5, quando a Média e a Pérsia invadem a Babilônia, eles estão juntos. São 2 reinos, a Média e a Pérsia. Por isso são 2 braços, Média e Pérsia, que se juntam para vencer a Babilônia. Então, as costelas que ele traz na boca são nações que ele já vinha conquistando junto quando ele conquistou a Babilônia. Então, esse animal, ele se refere ao segundo império, Medo-Persa. São as nações que ele já tinha conquistado. Porque ele se tornou um império na época. E ele já havia conquistado nações antes de chegar exatamente à Babilônia. Quando chega na Babilônia, era o que ele queria. Aí esse orgulho, essa soberba da Babilônia, ele chega ali e o reinado dele passa a partir dali. O terceiro animal, versículo 6. Agora é o 6. Podem ler. Depois disso, eu continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Um leopardo. O leopardo é conhecido pelo quê? A velocidade dele. Esse animal representa o Império Grego. Alexandre, em 313, quando ele conquista a Babilônia, ele não se conforma só com aquilo, e ele sai adiante conquistando. Só a Grécia conquistou todo o Oriente até a Índia. Até a Índia. Então, a velocidade dele, 4 asas de águia, são a ave que voa alto, voa rápido. Então está mostrando um certo poder. E diz que foi-lhe dado domínio. Um dos maiores impérios foi o Império Grego.
32 anos. A conquista dele foi muito rápida, por isso o leopardo. E aos 32 anos ele morre. Provavelmente, naquela época eles desconheciam, mas pelos dados da história, ele morreu de... Olha aquela febre que dá na África. Hã? Febre amarela? Oi? Febre amarela, não? Não. Ebola? Malária. Malária? Provavelmente ele morreu de malária. Aqui vai. Como as conquistas dele foram longas, foram distantes, ele caminhou por terra, ele conquistou terras que ninguém tinha chegado ainda. Ele chegou primeiro na Índia. Então, pelos dados da doença da qual ele morreu, provavelmente foi de malária. Aí aparece, aqui está, olha, a Grécia, de 331 a 168, as 4 asas, grande velocidade, era Alexandre o Grande, as 4 cabeças, elas representam os seus 4 generais que assumiram o reino da Grécia quando Alexandre morreu. Por ele ter morrido muito jovem, esses 4 eram os mais próximos dele. Então foram os 4 que assumiram. E mesmo assim eles ficaram numa briga entre si, porque eles queriam poder. Eles desejavam poder. E o último animal, Daniel olha, e ele não define, ele não acha na zoologia nenhum animal que se pareça com aquele animal que apareceu em sua visão. Por esse motivo, ele diz que era um animal terrível e espantoso. Versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia pedaços e pisava os pés dos que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. 10 chifres. E a cabeça dele, que não falta ficaria chifrinho, né? Quando Daniel tem essa visão, quando ele vê esses 4 animais, é como se desse uma pausa e agora entra numa outra parte da visão de Daniel. Ele vê 4 animais que falam de 4 reinos poderosos, reinos que não eram só físicos, não eram só reinos terrenos, eles eram físicos, mas a importância deles é que mesmo quando cai como um terreno, como um império terreno, eles continuam no mundo espiritual. Por isso foi demonstrado, por isso Deus, ele separa esses 4 reinos. Nós vamos entender que todos eles caminham conosco até hoje. E eles só vão terminar no final da grande tribulação. É que eles vão ser de fato exterminados. O Império Grego, a velocidade com que Alexandre conquistou, a primeira coisa que Alexandre fez quando ele assumiu o poder, ele queria a conquista de tudo, ele queria todos aos seus pés. Então o que ele fez? Ele sabia dos os judeus voltaram para casa no Império Persa. O Império Medo-Persa mandou
alguns trabalhos, até mesmo aqui no Guarujá, você precisa ter inglês. Eu tive carrinho de lanche na praia, e até para trabalhar com um carrinho de lanche na praia, você precisa de inglês. Então, você tem que atender os bingos, então tem que ter conhecimento do inglês. As empresas hoje, quem trabalha com essas grandes empresas marítimas, todas têm que saber o inglês. O inglês é uma língua universal. Naquela época, a língua universal era o grego. Isso, por comando divino, Deus estava preparando com esses 4 impérios. Deus estava preparando o mundo para a chegada do Messias. Esses impérios não foram à toa. Eles são no mundo espiritual, são. Mas cada um, império terreno, deixou um legado, deixou algo forte para a chegada do Messias e para a propagação do Evangelho. A Babilônia, ela trouxe um ponto fixo, da onde que sairia todos os comandos. O Império Medo-Persa, eles mandaram os judeus de volta, eles ajudaram na construção do templo, na reforma dos muros. Isso nós vamos ver no livro de Neemias. Vamos ver a história do livramento dos judeus no livro de Esther. Vamos ver a composição de toda a parte da liderança no livro de Esdras. São livros que foram escritos, o seu conteúdo é dentro do Império Medo-Persa. O quarto animal representa qual império? Roma, a gente vai falar. E o Império Grego, ele é o que foi mais longe. Primeiro ponto, ele helenizou o mundo. Quando Jesus veio, Jesus falava hebraico, mas a conversa comum nas ruas, quando ele pregava, quando ele dava os seus ensinamentos, era no grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, porque não era só para o povo de Israel, era para todas as nações. Aquelas cartas, aquelas epístolas, elas eram escritas e elas eram espalhadas para todos. Então só precisava de uma escrita para todo mundo entender. Quando a igreja surgiu no capítulo 2, no capítulo 8, ela sofre uma grande perseguição e ela se espalha. Quando ela se espalha, aonde eles chegavam, o evangelho era pregado e era entendido. Por quê? Porque era no grego. O mundo estava helenizado. Então isso foi algo muito forte para a chegada do Messias e a chegada do evangelho. As pernas de ferro, que é esse animal grande e terrível, é o Império de Roma. Era o Império Romano. O Império Romano tomou a posição no ano 12 a.C. Cada império, ele trazendo a sua importância para a chegada do Messias, como Roma. Roma, por exemplo, eles criaram as estradas. Eles pavimentaram as ruas. E até hoje se fala nessas construções, porque era algo muito perfeito. Muito perfeito. Tem um documentário no YouTube que eles mostram direitinho como eles construíram aquelas estradas. Porque Roma, muito soberbo, muito arrogante, cada um na sua arrogância, eles, primeiro, todos os caminhos tinham que dar em Roma. Por isso que tem esse ditado até o dia de hoje: todo caminho leva a Roma. Porque você podia estar em qualquer lugar que fosse, tinha uma estrada
Por isso eles fizeram as pavimentações. Eles fizeram como que dizendo para si. Mas Deus sabia por que tinha levantado cada um e qual era a importância de cada um para a humanidade. Toda aquela pavimentação que Roma proporcionou facilitou o Evangelho, a propagação do Evangelho. Eles saíam para todos os países numa estrada boa, viajando bem. Por quê? Porque Roma havia pavimentado todas as estradas. Então, o mundo antes do Novo Testamento, isso nós estamos falando o final do Antigo Testamento, o final do livro de Daniel, já está entrando o Império Grego. Daniel não chegou exatamente, ele não entrou no Império Grego, porque ele morreu um pouco antes, mas Deus já havia trazido a ele toda a revelação daquele império. O Império Grego é naqueles 400 anos de silêncio de Deus. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus fez silêncio por 400 anos. Foi exatamente o período do Império Grego, que nós conhecemos como período interbíblico. Esse período, ele trouxe grandes coisas também para, tanto para o reinado do Messias, o ministério de Jesus na terra, como para a expansão da igreja. A estátua de Nabucodonosor e os 4 animais apresentados. Cabeça de ouro é Babilônia, é o leão. Peito e braços de prata é o urso, Império Medo-Persa. Quadris e coxas de bronze é o leopardo, é o Império da Grécia. E toda a pedra de ferro até o final, que os pés se misturam com barro, é esse grande animal terrível que é o Império Romano. O Império Romano, vocês veem que o espaço dele é grande. O Império Romano também tomou um grande espaço na história, trazendo domínio. Ele chega numa parte que ele também se divide em dois, são 2 pernas. Ele também se divide em 2, que é a Roma Oriental e a Roma Ocidental. Mas nós vamos entender claramente quando chegar no Apocalipse. Vocês têm que guardar todas essas informações, porque quando nós chegarmos no Apocalipse, a gente volta para Daniel novamente, automaticamente. A gente volta para Daniel. É aonde nós vamos conseguir juntar todas as profecias. Deus revelou para Daniel, capítulo 12, versículo 4. 12:4 de Daniel. 12:4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Eu saí com a Ragalzinha um dia e ela falava assim: se aqueles homens no tempo de Jesus, se Jesus voltasse agora, como que ele ia ver o mundo, como ele está? Eu falei para ela: olha, eles eu não sei, mas Daniel, ele ia falar assim: eu já sabia de tudo isso. Porque Deus mostrou para Daniel que a ciência se multiplicaria. Gente, os homens estão brincando de deuses. Os homens estão brincando de Deus. Tudo que está acontecendo na Terra, o que eles falam que é o clima, que é o clima, é o aquecimento global. Isso é a mão do homem. É a ciência que se multiplicou. Eles fazem chover aonde eles querem, eles fazem nevar aonde eles querem, eles põem a tempestade aonde eles querem. Possa ser que isso não caiba na cabeça de alguns, mas é uma verdade que nós estamos vivendo
da Espanha. Eu tenho a mãe de um dos meus netos mora na Espanha, com meu neto e com meus 2 netos lá. E quando eu soube, aí eu já liguei rapidamente para ela e falei, aonde vocês estão? É perto. Como é que vocês estão? Ah, filha, a gente está bem e nós estamos, é tudo na mesma área, Andalúcia, mas nós estamos longe de Valência. Aquela catástrofe toda foi em Valência. E ela falou para mim naquele dia, ela falou, Bíblia, aqui tem dado muita tempestade, não tem enchente, mas tem muita tempestade. E o céu fica muito feio nas tempestades. Nós nunca vimos isso antes. Eu estava lendo um documentário essa semana sobre o projeto Raá, o que tem acontecido, e eles mostram o céu, os maiores raios que hoje acontecem, que hoje são disparados no céu. É justamente porque a Fernanda estava me falando que o céu fica muito feio, os raios são muito feios. Mas isso tudo, ó, mãozinha do homem. Por quê? Porque Deus revelou para Daniel que a ciência se multiplicaria. E ele fala, sela a profecia deste livro, porque é para o tempo do fim. Sela. Depois da revelação entregada para Daniel, o livro foi selado. E essas revelações, elas só vão ser abertas no ano 100 da era cristã, para João. Porque aí João vai para a ilha de Patmos pelo Evangelho de Jesus, e lá Deus mostra as visões para ele. No capítulo 4, ele é levado até o céu, ele vê de cima, ele vê toda a terra, ele assistiu de camarote o Apocalipse, que ele anotou, ele estava assistindo como alguém assiste um filme, ele ia vendo e ele ia anotando, ele ia vendo e ele ia anotando. Tem muita coisa no Apocalipse que João também escreve e que não é exatamente aquilo. Por quê? Porque João está na mesma situação de Daniel. Ele procura na mente dele o que é mais próximo para ele expressar. Por quê? Porque o que ele viu foi grande e terrível. Nós vamos estudar o livro de Apocalipse e por mais que vocês me vejam falar e explicar aqui na frente, eu vou dizer para vocês, é pior do que eu vou relatar. É pior do que o que eu vou relatar. Porque o entendimento humano, assim como João ao escrever, o entendimento humano só consegue ir até tal ponto. Não consegue ir além. E o Apocalipse é muito além daquilo que nós podemos explicar e entender. Ainda no capítulo 7, nos versículos 9 e 10, a visão muda para Daniel. Ele vê tronos, ele vê anciãos, ele vê um ancião de dias, que representa Jesus. Ele estava vendo tanto uma teofania quanto uma cristofania naquela visão. Essa visão de Daniel está no capítulo 20 de Apocalipse. Ele vê 4 reinos, 4 poderes, através daqueles animais. Deus está revelando para ele como que aqueles impérios agem. E aí ele fala assim, olha, agora dá um tempo e entrou um julgamento. Vamos para Apocalipse capítulo 20. Versículo 4, é exatamente o que Daniel está vendo no capítulo 7. 20, versículo 4. Esses tronos e assentaram-se sobre eles e foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse julgamento, esse breve julgamento, acontece no Apocalipse. Aonde
capítulo 25 de Mateus. Quando eu vou acabar o livro de Daniel, antes de entrar no Apocalipse, nós vamos estudar Mateus 24 e Mateus 25, porque é totalmente escatológico. E aí então nós entramos em Apocalipse. Capítulo 25 também apresenta esse breve julgamento. É algo que quando sai da grande tribulação, esses que foram decapitados, que morreram pela palavra, que não receberam o sinal da besta, não é igreja. Não é igreja. Quando isso acontece, a igreja já foi arrebatada. Isso daqui é para os judeus que passaram a grande tribulação. Por quê? Nem todos os judeus serão salvos. Nem todos. Assim como nós, se crer e aceitar, é salvo. Se não crer, não é salvo. E esse breve julgamento acontece para quê? Esses judeus que foram salvos, que foram expiados, eles vão entrar para o reino milenar, nessa terra que nós pisamos. É o último estágio dessa terra, é o reino milenar. É tanto que aqui fala, olha, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Cristo reina sobre os judeus, sobre alguns reinos da terra. Cristo reina. A igreja está nos céus, na grande, já expiados por Deus. Então, Daniel, ele vê esse breve julgamento. Leiam o versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da fonte. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Pode ler o 12 também. O 7. Daniel 7. Mas tem um Apocalipse sempre. Daniel 7. Não. Daniel 7. Vamos lá. O 12. E quanto aos outros animais, foi tirado o domínio. Todavia foi dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Então, versículo 11. Daniel, ele está olhando, ele vê a visão dele, está vendo os animais, e ele vê agora esse trono, esse breve julgamento. Ele está olhando o julgamento, mas o que está chamando a atenção dele é o quarto animal. Por quê? O quarto animal era terrível, era espantoso. Ele não entendia o que era aquilo. Então a visão dele, os olhos dele ficam fixos no quarto animal. E ele diz que enquanto ele estava olhando para um chifre que proferia palavras insolentes, aquele animal foi morto. O quarto animal, que é Roma. No Apocalipse, antes que chegue o final de todas as coisas, o final da grande tribulação, quem é que é exterminado primeiro? Roma. O capítulo 17 e 18 de Apocalipse vai falar da queda da Babilônia. Babilônia é o comando, é a cabeça, a grande Babilônia. Nós vamos entrar agora sobre o quarto animal, que era terrível e surpreendente. Enquanto Daniel prestava atenção nos 10 chifres, um chifre pequeno surgiu entre os 10, mas 3 dos primeiros 10 chifres foram arrancados pela raiz.
No chifre pequeno havia também olhos, como olhos humanos, e uma boca que proferia palavras insolentes. A semana que vem, nós vamos estudar o capítulo 8 de Daniel. Também vai aparecer um chifre pequeno. Vocês têm que entender a posição dos dois chifres. O chifre desse animal terrível, um chifre menor, pequeno, ele sai na cabeça. Tem 10 chifres e na cabeça sai um chifre pequeno. Quando esse chifre pequeno sai, ele derruba 3 outros chifres. Quer dizer, ele é um chifre pequeno, mas ele tem força, ele tem poder. O texto diz que ele tem olhos como de homens, e ele tem uma boca que fala insolente, fala palavras arrogantes. Olha, cabeça, tem 10 chifres, um chifre nasce da cabeça, vocês têm que guardar esse detalhe. Capítulo 7, o chifre nasce na cabeça, derruba 1, 2, 3 chifres. 3 chifres que estão próximos dele caem, e a gente continua. O que representam os 10 chifres de Roma? 10 tribos bárbaras que invadiram Roma e deram origem aos países da Europa. Quais são esses países? Francos, que hoje é a França, Alamenas, que é a Alemanha, anglo-saxões, que é a Inglaterra, lombardos, que é a Itália, burgúndios, que é a Suíça, suevos, que é Portugal, visígodos, que é a Espanha, ostrógodos, vândalos e Hércules. Esses 3 chifres foram derrubados quando o chifre pequeno nasceu. Eram nações. O 4º animal representa a Roma papal. Eu sempre vou dizer, não é a Igreja Católica. Não é a Igreja Católica. Nós estamos falando de Roma papal. Na época, o Império Romano se levantou, ele assumiu o poder, ele se dividiu numa Roma oriental e numa Roma ocidental, e nasceu quem? A Roma papal. Eu vou colocar o documentário da Roma papal todinho no grupo. É grande o documentário, gente. É grande, mas explica muito a respeito de nós entendermos o que é a Roma papal. Quando a Roma papal se levanta, ela começa a ditar as leis. Ela quer governar, ela quer mandar. Ela tem uma boca insolente. Ela tem olhos humanos, tem uma boca insolente. Então ela tem o poder. É um chifrinho pequeno que aparece, mas ela quer falar. É ela quem quer mandar. Quando ela começa a distribuir leis disso, leis daquilo, as nações de então que não aceitaram as suas leis foram simplesmente destruídas, derrubadas. Por isso 3 chifres caíam. 10 nações europeias e o chifre pequeno. Gente, essa parte que nós estamos estudando está no capítulo 7, a partir do versículo 19. Daniel diz assim: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e devorava e fazia em pedaços e pisava os pés, porque lhe sobejava. Versículo 20 em diante vai começar a descrever sobre os chifres. Essas imagens
eles vão para o grupo e eles vão tudo com os textos bíblicos. De acordo que vai a explicação, vai os textos bíblicos também. As 10 nações europeias e o chifre pequeno. O profeta Daniel afirma que dentre os 10 chifres, nações da Europa, surge um chifre pequeno. Ele não é uma simples nação, porque começa a atacar o povo de Deus e tenta mudar a lei de Deus. Quando a Roma papal surge, a Itália já estava lá. A Roma é a capital da Itália. Roma já estava lá. Mas quando se levanta a Roma papal, o que nós temos até hoje? Para o Vaticano. O Vaticano. Nós temos um Vaticano. O Vaticano é um país dentro de outro país. O Vaticano tem suas próprias leis, tem a sua cultura, tem os seus comandos. Eles não obedecem ninguém. Pode ser, você vê que os Estados Unidos, ele tem a ONU. Os Estados Unidos, eles falam para quase todas as nações. Se está em guerra, os Estados Unidos está lá, a ONU, tal. Ninguém vê ninguém se meter no Vaticano. Ninguém. Muito pelo contrário, o Vaticano é que entra na vida de todo mundo. Por quê? Ele é um chifre pequeno, e tem olhos humanos, e tem uma boca insolente. Mas está dizendo na Bíblia que ele matou os crentes. A Roma papal foi quem matou mais cristãos e mais judeus do que qualquer outra guerra. A Roma papal, que está lá, que é o Papa, que está dando as ordens, que está lá com a Bíblia na mão. A Roma papal matou mais cristãos e judeus do que qualquer outra guerra. Para quem está na escola, e para nós que já estudamos, talvez eu não saiba contar, sou o prato, quem é mais jovem assim que está estudando ainda, vai saber melhor do que eu sobre as cruzadas, as grandes cruzadas. Quem promovia as cruzadas e as mortes era a Roma papal. Era a Roma papal. Era a própria igreja romana. E eles saíam matando todos os cristãos. Se não obedecessem a eles, se não aceitassem a eles, simplesmente eram mortos. Judeus que não aceitavam se batizar com eles eram tomados todas as suas riquezas e eles eram mortos e expulsos do país aonde eles estavam. Então, a Roma papal é esse chifre pequeno, com boca insolente e olhos como de homens. Professor, tanto é que dá a impressão, né, postulando aqui, dá a impressão que é igual o turbante do Papa, né? Se você olhar o desenho dessa cabeça aí. O turbante do Papa tem uma outra história. Uma cruz, né? O chapéu do Papa tem uma outra história que depois a gente fala sobre ele. Eu vou colocar no grupo. Quando eu colocar os artigos sobre Roma, eu vou colocar ele também. Para as outras turmas, nenhuma eu falei sobre isso. Como você puxou o assunto, eu vou colocar sobre o chapéu do Papa também. E depois se levantará outro que será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Proferirás palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues por 3 anos e meio. O que 3 anos e meio traz à mente de vocês? Rapaz, A primeira parte da grande tribulação. A Roma papal vai estar em alta. Vai estar em alta. Junto com a besta, capítulo 13 de Apocalipse. Se levanta a besta da terra e a besta do mar. A besta do mar é um poder eclesiástico. A besta da terra é um poder religioso. Anticristo e Igreja Romana.
Por isso, fala aqui, serão entregues por 3 anos e meio, porque isso só vai acabar lá na grande tribulação. Tais características denotam que o poder não é apenas político, mas também religioso. E esse Chico pequeno, ele não quer saber de nada de religião. Ele quer poder. Porque a Roma papal sempre buscou foi poder. Nós vamos ver que dentro do Vaticano tudo é de ouro, gente. Tudo é banhado a ouro. As torneiras que o Papa lava o rosto é de ouro. A pia é forrada de ouro. Tudo lá é de ouro. Por quê? Porque da forma como eles dominaram os reinos tinham que lhe dar dinheiro, tinham que pagar. Se haviam 2 herdeiros da realeza, aquele primeiro e segundo, sempre tem o primeiro que é o que tem o direito do trono, mas tinha o segundo. O que pagasse mais para ele, eles matavam o outro e ficavam com aquele que pagava mais. Toda a vida foi dinheiro. Foi propagado lá naquela época, séculos 14, 15, 16, era propagado que todas as famílias tinham que ter um padre e uma freira na família. Isso era praticamente uma ordem. Tinha que ter um padre ou uma freira na família. Por quê? Quando aquele padre, aquela freira ia para o Vaticano, eles já iam com toda a herança deles. Eles não iam de mão limpa. O interesse era nas heranças. Por quê? Porque quando a pessoa ia, era dividido toda a parte da herança dela, não ia para a pessoa, ia para o Vaticano. E a pessoa só ia viver lá como um padre e uma freira. Então a gente vai ver a corrupção em meio à igreja romana. Não é um filme evangélico, mas é um filme bastante interessante. Vocês assistirem, eu não sei quem já assistiu aqui, o Código da Vinci e Anjos e Demônios, que é o segmento do Código da Vinci. Esses 2 filmes, eles mostram parte da sujeira que acontecia dentro de Roma. Então é bastante interessante assistir. Para quê? Para se ter uma ideia do que acontecia. O chifre pequeno representa Roma papal, ou cristão, porque eles são tidos como cristãos. Todas as contagens mundiais de cada país, eles contam missões. Na próxima aula nós vamos aprender sobre isso. A quantidade que tem de evangélicos, de budistas e todas as religiões. Os evangélicos, eles dão um X total. Isso é somado junto, igreja evangélica e igreja católica. Por quê? Porque eles são tidos como cristãos. Então não existe uma contagem só de evangélicos. Existe uma unificação. Então dá para ter mais ou menos uma base, mas não uma contagem exata. A Roma papal ou cristã, que surgiu logo após a desintegração do poder romano em 476 depois de Cristo, quando esse império foi dividido em 10 partes, que hoje formam a Europa, o chifre nasceria, mas aumentaria de tamanho e destruiria 3 povos. Os visigodos em 508, os vândalos em 534 e os ostrogodos em 533. 3 nações destruídas, quase no mesmo tempo, que foi o poder da Roma papal. A ponta pequena. Aqui vocês não vão ver exatamente, mas no grupo vocês vão ver esses textos, porque cada uma dessas rodinhas aqui tem um versículo bíblico. Está tudo dentro do capítulo
Versículo 25. Capítulo 7 de Daniel. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues nas suas mãos todo tempo, e metade do tempo. Os males que essa ponta pequena vai fazer com os santos do Altíssimo, a igreja, literalmente. Os 10 mandamentos. Nós estamos estudando os 10 mandamentos na nossa BBB. Os 10 mandamentos literalmente dados por Deus. Aqui são os 10 mandamentos da Igreja Católica. Lá fala que o chifre pequeno, ele muda os tempos e as estações. Eu vou colocar no grupo também sobre o calendário gregoriano. Por quê? Porque o nosso calendário mudou. Nós aqui acompanhamos o calendário gregoriano. Mudou o tempo, as estações e a lei. Na nossa Bíblia, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te no sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada que seja do seu próximo. 10 mandamentos. Aqui, o segundo mandamento é tirado. Não farás para ti imagem de escultura. A favorecer. A favor. Não existe. Para eles não existe o segundo mandamento. Ele é tirado. Eles tiraram, foi. Tirado porque eles adoram imagem. Eles canonizam as pessoas. Então eles tiraram o segundo mandamento. Então entra amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome do Senhor Deus em vão, guardar domingos e festas, não é o sábado, guardar os domingos e festas, honra pai e mãe, não matar, não pecar contra o seu próximo, não furtar, não falar mau testemunho. E esse último aqui, eles dividem em duas partes. Por quê? Porque como eles tiraram ia faltar Então eles pegaram o 10º mandamento e eles dividiram em 2. Para quê? Para a contagem dele dar 10. Vocês vão ver aqui que no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O deles, eles só falam, amarás a Deus sobre todas as coisas. Eles não falam que não é para ter outros deuses. Por quê? Porque senão eles caem em contradição. Mas isso daí do catolicismo, isso está na Bíblia Católica? Eles escreveram assim? A Bíblia Católica é assim. A Bíblia Católica é assim. Para quem já fez catecismo, né? Sério. Lembra dessa parte? É que assim, ninguém ia te contar lá que eles tinham tirado. É que a Célia, ela foi secretária do Papa daqui. Ela foi criada dentro da Igreja Católica. Mas eu também fiz E lá, eles não vão dizer que eles tiraram o 2º mandamento. Eles vão dar os 10 mandamentos deles como os 10 mandamentos de Deus. Só uma pessoa que vai estudar a Bíblia, que conhece Deus, que conhece Jesus, é que vai descobrir a verdade. Se não conhecer Cristo, não descobrir a verdade na palavra, vai ficar com isso daqui até que morra. Vai continuar sendo enganado. Então, esse é o chifre pequeno, ou quarto animal. Eu vou colocar essas imagens no grupo e outras coisas também que falam a respeito do quarto animal. Vai bem completo para o grupo. E, gente, pelo menos uma vezinha, se esforcem para ver o que está no grupo.
vocês não respondem, fica todo mundo olhando para minha cara. Não é que vocês não se lembram. Talvez vocês não lembrem aqui na hora que eu pergunto. Mas está tudo na mente. A nossa mente computa tudo. Computa tudo. Professora, Numa hora certa, numa hora exata, vocês vão se lembrar das coisas que vocês estão aprendendo. Amém? Então não desistam e leiam os artigos, porque isso vai ser de conhecimento para vocês. Fala, Carla. Então, acho que na terceira aula que eu vinha, a senhora até comentou, vai fazer